Estamos começando mais um Wall Street Cast, diretamente de Nova York, aqui da Times Square, e hoje a gente vai falar sobre testamento sem tabu, um assunto super polêmico, de interesse da maioria, e a gente vai discutir como é que você organiza para que os seus bens sejam transferidos da maneira mais tranquila para quando eventualmente você não estiver mais por aqui. E eu tenho aqui comigo dois grandes advogados brasileiros, Giacomo Paro e Fred Hilzendegger. Isso aí, Bruno. Acertei. Muito bem-vindos ao Wall Street Cast. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui. Bruno. Prazer é nosso. E aqui comigo como co-host, Danilo Santiago, meu amigo, parceiro, sócio, um grande gestor de investimentos, que vai participar desse bate-papo. Prazer, vamos lá. Bom, eu acredito que dentro da cultura brasileira, pensar em morte e se preparar para isso é meio que um tabu. É tido como algo que as pessoas não gostam, evitam falar, as famílias veem isso como uma coisa ruim. Eu estava lendo uma pesquisa que mostrava que um certo percentual, se eu não me engano 10% das pessoas até acham que falar sobre morte atrai. E a grande verdade é que se você não se planeja, uma coisa é certa, né? A única coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer. Uhum. E se você não se planeja, e quando isso acontece, você tem eventualmente inúmeras dores de cabeça, certamente muitos gastos, que tudo isso poderia ser evitado e planejado. Eu concordo com você, Bruno, na ideia de que para o brasileiro ainda é um tabu falar de morte, né? Questões culturais, religiosas, muitos elementos contribuem para essa percepção do brasileiro de que a morte é uma coisa puramente ruim, né? A própria forma que a gente se despede daqueles que falecem diz muito de como a gente enfrenta o assunto. Mas recentemente a gente tem visto que as pessoas têm se dado conta mais da finitude da vida, né? Por exemplo, pessoas próximas têm alguma doença, vêm a falecer inesperadamente, a própria pandemia colocou tudo mais em perspectiva. E as pessoas têm se dado conta do quão importante é se planejar para esse momento. Porque uma coisa era aquela hora natural da vida, que as pessoas nos deixam já com bastante idade, que os filhos já têm tomado conta do patrimônio, mas outras vezes a gente vê que as pessoas vão de uma hora para outra, ou não cuidaram para organizar aquele patrimônio que ficaria. E o que é se planejar? Bruno, se planejar são diferentes coisas, né? Pode ser, por exemplo, você dar todo o seu patrimônio em vida. Você pode fazer caridade, você pode deixar para os filhos, você pode, enfim, fazer N coisas. Se planejar é ter consciência daquilo que a gente construiu ao longo da nossa vida e, uma vez sabendo aquilo que a gente construiu, tomar as decisões do que a gente pode fazer com isso que a gente construiu ao longo da vida. Em outras palavras, se planejar é reconhecer que você vai morrer e saber que destino você quer dar aos seus ativos. Basicamente é isso. É uma excelente percepção. Eu acho que está super correta a sua definição, Bruno. E qual o percentual de pessoas que faz esse tipo de planejamento? Esse percentual ainda é pequeno, Danilo. Por uma questão no Brasil, especialmente, que nem tanta gente tem muito patrimônio, né? Uhum. Claro, quando você tem pouco patrimônio, você não tem muito com o que se preocupar para organizar, para deixar. Então, isso, do ponto de vista estatístico, proporcional a toda a população, é uma parcela pequena. E dos que têm patrimônio, acaba ainda sendo baixo? Eu não vou te dizer que é baixo. Tem aumentado esse percentual. Mas pelo número de problemas que surgem lá no escritório, eu vou te dizer que não chega nem a metade das pessoas que têm um bom patrimônio, que cuidam de uma organização, pelo menos da forma adequada. E na minha opinião, é mais importante o planejamento para quem tem menos patrimônio. Porque se você tem uma família, o pai morre e eles têm um patrimônio 5 milhões, 10, 15, 20, 50, não importa. Tem ativos ali para suportarem os gastos e todo esse processo que é oneroso. Agora, uma família média, classe média brasileira, que às vezes tem 1 ou 2 apartamentos, uma estrutura menor, aquilo é muito mais oneroso. A gente encontra muitas famílias que dizem o seguinte, os irmãos não têm dinheiro para pagar para fazer o inventário. Então, eu vejo que é ainda mais importante quando você não tem muito patrimônio. Claro, sem dúvida. E eu adicionaria que talvez essa questão de a gente ainda vê pouco. No Brasil, a gente tem um percentual menor de pessoas que se preocupam com isso, mesmo as famílias com menor patrimônio. Está muito relacionado também a quão burocrático no Brasil é fazer isso ainda.
os custos relacionados à burocracia de fazer são muito grandes, ou muito grandes se comparado ao patrimônio que vai ser ali tratado. E eu diria até a diversidade de produtos, né? Quando a gente olha aqui para o mercado americano, por exemplo, você tem uma diversidade de produtos, por exemplo, de previdência ou de tipos de seguro que você pode acessar, que são instrumentos... Acessar imediatamente, que são instrumentos de planejamento, que no Brasil, por uma questão de regulamentação, burocracia, ou não existem, ou são muito caros. Então, eles limitam. Quando você olha para o teu patrimônio, para o tipo de produto que está acessível, é como se fosse você não se planejar, porque você estaria gastando muito para dar aquele destino. E aí isso vai também limitando. Né? As próprias empresas que oferecem isso encontram... Né? A gente conversa muito com empresas americanas que desejam acessar mais o mercado brasileiro, mas os seus produtos simplesmente não cabem na regulamentação brasileira ou seriam muito caros para a média do mercado que eles acessariam no Brasil. Né? Vamos tentar desenhar uma cronologia, uma linha do tempo para entender os fatos e as consequências. Claro. Tudo isso acontece quando alguém falece. A pessoa vai lá e morreu. É aí que começa o problema. E sempre supondo que é a pessoa que tem o patrimônio, né? Independente, às vezes é até o filho que tem mais patrimônio que o pai, mas a gente vai chegar lá. Então, o pai, o avô faleceu. Vamos desenhar quando as coisas não estão planejadas. O que acontece com os ativos, se você puder descrever o que acontece com os ativos em geral. Me corrige. Imóveis, conta bancária, ativos diretos ficam todos bloqueados e vão entrar no inventário, que vai apurar quem são os herdeiros. Se existe ou não testamento, se existe ou não dívidas. Conta um pouco isso. Bom, se a gente tem um testamento, né, Bruno, a gente já tem planejamento. Se a gente não tem nada, então o que a gente considerar tem? sem testamento. Sem nada. O que acontece? Né? Quando alguém falece, a gente tem um determinado prazo para abrir o processo de inventário, que é aquele processo onde a gente vai dizer quem vai receber o quê. E nesse processo é nomeado um inventariante, que é a pessoa que será o responsável por administrar o patrimônio durante o processamento do inventário e também depois em repassar esse patrimônio para quem de direito. Ou seja, para cada herdeiro. E é nomeado por quem? Judicialmente, tem ordens legais para ver quem vai ser quem tem preferência para ser o inventariante, se o cônjuge, se já é sozinho determinados filhos, enfim, tem uma ordem. Mas numa família normal, que é marido, mulher e filhos. Normalmente o cônjuge que vai ser nomeado tem preferência para ser nomeado como inventariante. E imagino que se ele quiser abrir mão e passar para o filho mais velho também. Tendo consentimento, sim. Tá. Então, da forma sem planejamento, onde que aperta o calo, né? Onde dá o problema? Quando, por exemplo, vai ter alguma disputa na família, né? Os herdeiros não estão em acordo sobre o que cada um vai receber, ou o exemplo que você deu, Bruno, não tem dinheiro para assinar o cheque do tributo, né? É caro. É caro, né? Pode chegar a 8% no Brasil. Né? Do patrimônio. Do patrimônio. Né? E o que acontece? É aquele dinheiro que você tem que ter isso para pagar na hora para poder transferir. Né? Vou dar um exemplo. Famílias tradicionais brasileiras, daqui a pouco tem um imóvel de um bom valor, tem alguma coisa de aplicação financeira, mas que não é suficiente para pagar o advogado que vai abrir o inventário, para pagar as taxas que vai ter que pagar no cartório e pagar o imposto. E aí, se a gente fizesse uma rápida pausa e questionasse o seguinte, quanto custa um inventário quando você considera que pode chegar a 8% de tributos mais os honorários do advogado? Olha, a gente pode ter... No Brasil depende do estado que você falece. Até isso faz diferença. Aqui nos Estados Unidos também, mas os custos podem variar de 5% a 30% do patrimônio via de regra. Vamos dizer, desembaraçar, liberá-los. Para resolver o inventário da pessoa. E se tiver um negócio no meio? Por exemplo, o cara tem uma coisa operacional, 4 padarias, e não fez nenhum plano. E aí o que acontece com aquilo? O grande problema aí, Danilo, na minha percepção, não é nem só a transferência de quem vai ser o dono do negócio, mas como que o negócio vai operar até que a gente saiba quem é o dono. Exato, porque você pode quebrar o negócio até resolver a situação. Exato, e às vezes o inventariante não é a pessoa que sabe como o negócio funciona. Né? Por mais que ele tenha a obrigação de prestar contas depois, e aí que é mais importante ainda você ter um planejamento, para saber como as coisas vão continuar caminhando enquanto a situação da propriedade não for resolvida. E tem um outro ponto, isso a gente já viu acontecer algumas vezes aí no nosso dia a dia, lidando com famílias que têm negócios e
e a cronologia foi essa que o Bruno colocou, né? Falece, inventário e não havia testamento, não havia nada antes, que qual é o valuation do negócio, né, para fins de distribuição no inventário, né? Porque uma coisa é um apartamento que de forma muito fácil se chega no valor determinado daquele apartamento para se fazer a distribuição entre os herdeiros. A outra coisa é um negócio que, por exemplo, é uma empresa fechada, não é uma empresa pública, é uma empresa fechada, de um único dono, uma empresa familiar. Qual é o valor daquele negócio para fins de distribuição da herança, como manda a lei? Imagino que você esteja falando isso considerando que, se não for dividir em partes iguais e um irmão quer ficar com a empresa e o outro com o apartamento, e aí dá o mesmo devido peso. E né? isso é muito comum. Às vezes você tem um membro da família que é muito presente no negócio e os outros não. E os outros não, e nem querem. Ou querem, mas, enfim, um quer, o outro não, e tem outras coisas, mas quer receber a sua parte justa considerando o valor daquele negócio. Então, quando a gente coloca negócio no meio, o bom ponto levantado pelo Danilo é que eu, além de criar um problema da administração do negócio durante o inventário, eu crio um problema de qual vai ser o valor desse negócio para fins de distribuição numa família com perfis tão diferentes. Mas, voltando na cronologia, o patriarca falece. Os bens ficam momentaneamente bloqueados. Eles não podem ser comercializados, etc, etc. Vai se nomear quem vai liderar o inventário. E daí para frente, quais são os próximos passos? Obrigatoriamente contratar um advogado. Normalmente o advogado já é contratado antes, né, Bruno? Quando a gente abre o inventário, o advogado já está em cima, né? Certo. Mas o que acontece? Não necessariamente os bens ficam bloqueados, né? O inventariante ele tem autonomia para fazer eventuais vendas, negociar, mas ele tem a obrigação de prestar contas para isso. O que acontece? Quando se abre o inventário, se apresenta qual era o patrimônio do falecido, quais eram as dívidas do falecido, e a gente se apura o que terá ainda para ser distribuído, né? Uma vez apurado que se tenha para ser distribuído quem são de fato os herdeiros, se apura qual é o percentual para cada herdeiro, né? E se determina, olha, se faz como é que vai ser partilhado esse patrimônio, né? Por exemplo, digamos que nós 4 fôssemos herdeiros de uma determinada pessoa, olha, a casa da praia vai ficar com o Bruno, a casa da serra vai ficar com o Danilo, os carros antigos vão ficar com o Giacomo e o Fred vai ficar com as aplicações financeiras, por exemplo, né? E se faz essa distribuição e o inventariante se encarrega de tenta se dar o mesmo peso a elas. Exato. Dependendo, eventualmente pode ter alguém que vai ganhar mais que o outro, né, conforme cada caso, mas sim se determina qual o valor que vai para cada pessoa e vê quais bens vão compor aquela cota, né, aquela parcela que aquele herdeiro vai receber. E aí é onde surgem os impasses, porque geralmente todo mundo quer o melhor imóvel. Eu não quero a casa da praia, eu quero o escritório da Avenida Paulista. Exatamente. Eu não quero os carros antigos, porque isso não tem valor, é uma dor de cabeça sem fim. Como 75. Exato. É por aí que começa a confusão. É por aí que começa a confusão, Bruno. E às vezes, não raro, sempre que a gente fala de família, a coisa fica mais complexa, né? O psicólogo às vezes ajuda mais que o advogado, e às vezes o advogado atua também como um psicólogo, claro, respeitado as suas limitações, porque quando a gente fala de questões relações entre irmãos ou entre pais e filhos, por vezes os dois querem coisas distintas, mas não querem ver o outro feliz com aquela resolução, né? Ou, poxa vida, por mais que eu não gostasse tanto daquela casa da praia, meu irmão gostasse muito mais daquela casa da praia, eu queria também ter a casa onde o pai me ensinou a andar de bicicleta, né? Então tem várias questões muito sutis nessas questões familiares que impactam bastante na divisão do patrimônio. E aí uma solução não seria simplesmente liquidar tudo, põe tudo à venda, se apura e divide em partes iguais, ou iguais eu digo, conforme a legislação? Sim, às vezes sim, porque dinheiro não tem cheiro, dinheiro não tem cor, né? E R$100 é o mesmo para você e para mim. E aí que entra o papel da holding, por exemplo? Pode ser. É que a holding se aplica só para quando você tem um grande patrimônio, né? Senão não faz sentido. Pode ser com grande patrimônio também, Bruno, mas vou dar um exemplo. Digamos que uma família tenha 2 filhos e 3 salas comerciais, tá? Só que são 3 salas comerciais, uma super valorizada, uma laje inteira ali na Faria Lima, outra sala um pouco menor, mais antiga na Paulista e outra sala, por exemplo, sei lá na Lapa, bem longe. Os 2 irmãos se dão bem,
Eles não querem dividir a metade da sala, não querem ter em condomínio. É muito mais fácil eu já ter tudo isso dentro de uma holding, no qual os irmãos vão ser sócios, vão dar cotas de uma sociedade, do que eu tenho que lidar com registro de imóveis, copropriedade. Por exemplo, um irmão é casado no determinado regime de bens, outro no outro. Tem uma dívida, enfim. Facilita a transferência do patrimônio. Mas isso já é o planejamento. Já é um planejamento. Né? Então, assim, ainda um passo atrás, se inicia todo o litígio. E onde acaba isso quando não dá acordo? Eu não quero a casa da praia, você não quer ficar com a fazenda. Onde vai parar isso? Aí vai do apetite da capacidade da família de aguentar uma discussão de um processo por muito tempo. A gente vê, infelizmente, inventários que duram anos, às vezes até décadas, até que se chega a uma solução. Em outras palavras, quando tem um dos membros da família que está disposto a brigar, aquilo vai se estender por muito tempo. Se for uma briga razoável, sim, claro. Se for algo irrazoável, olha, não faz sentido esse tipo de briga, você está sendo atendido em relação à sua quota parte. Isso do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico. Porque um juiz vai arbitrar. Exatamente. Ele tem que ter bons argumentos. Exatamente. Se for algo irrazoável, dificilmente se prolongue por muito tempo. Ou seja, com essa breve explicação, está mais do que provado que não faz nenhum sentido deixar o barco correr solto e falar, a hora que eu morrer a gente vê o que acontece. De jeito nenhum, né? Para ninguém. Para quem tem pouquíssimo patrimônio ou para quem tem muito. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Porque você está prejudicando quem você está deixando para trás. Então as pessoas que você mais gosta, via de regra, são aquelas pessoas que vão mais sofrer não só com a sua perda, mas com a dor de cabeça. A gente tem que resolver esses problemas depois. A gente costuma dizer, lá, quando a gente conversa sobre essa organização patrimonial, você começou dizendo as pessoas não gostam de falar sobre isso, porque normalmente, obviamente, você vai estar falando sobre a sua morte, assumindo que você é o patriarca e vai começar um planejamento, você está falando sobre você não estar mais aqui, né? Isso chama alguma coisa ruim. E aí a gente conecta sempre com isso, com o que o Fred falou. Bom, é uma escolha que você faz em vida. Você quer uma discussão sobre como seus filhos vão ficar agora e você garante que eles estarão bem na sua morte, ou você quer que eles discutam depois que você morrer e você não tem nenhum controle sobre isso e a sua família pode acabar, assim, enquanto família que vive junto, por uma discussão mal feita, que se a gente fizesse agora, sem preconceito, sem tabus, a gente garante que, né, é como se você fizesse mais uma tarefa na sua vida, né? Eu vou resolver isso em vida e aí eu sei que quando eu morrer, eles não vão ter problemas para se resolver, estarão bem, né? Então, a gente costuma colocar sobre esse outro prisma, né? Para mostrar essa importância. Olha, é uma discussão, a gente está adiantando um problema? Sim, mas é um problema que você consegue solucionar. Uma vez falecido, você não soluciona mais, né? Então, acho que essa é uma abordagem que a gente normalmente faz, que costuma, vamos dizer, abrir espaço para esse tipo de papo, né? Pela lei, qual é a definição e a regra de distribuição do patrimônio de uma família tradicional? Tem um apartamento, uma aplicação, 2 filhos, eu e minha esposa. Você tem diferentes elementos a considerar aqui, tá, Bruno? Primeiro, se a pessoa é casada, você tem que ver qual é o regime de bens que a pessoa é casada para ver se o cônjuge vai ser que tipo de herdeiro, né? Se vai ter a meação, ou seja, se vai ter metade daquele patrimônio, se foi construído em conjunto. E você tem os herdeiros necessários que a legislação nos traz, né? Descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais, mas e também tem herdeiros colaterais. Né? Você tem que ver quem é herdeiro daquela pessoa. Então, pensando, vamos desenhar 2 cenários. Sou casado com comunhão parcial, mas quando eu comecei minha vida eu não tinha nada, então tudo que eu fiz foi com a minha esposa e eu tenho 2 filhos. Nesse caso, quem recebe quanto? A sua esposa vai receber metade do patrimônio, né? E o restante vai ficar com os seus filhos. Ou seja, se forem 2, 25% cada um. E se eu for casado com separação total de bens, vai 100% para os meus filhos? Não. Aí é uma discussão que é muito comum. Que bom que você trouxe ela, Bruno. Porque a separação total de bens no Brasil, ela diz respeito à hipótese de divórcio. O que acontece? A minha esposa ela não deixa de ser minha herdeira porque eu casei no regime da separação total de bens. Ela segue sendo minha herdeira. Mas, como ela não tem nenhum bem em comum comigo, ela vai concorrer com os meus demais herdeiros. Nesse seu exemplo, um filho vai ganhar 1/3, outro filho vai ganhar 1/3 e a esposa vai ganhar outro terço. Mais um exemplo do porquê é importante a gente planejar. E no Brasil, Bruno, como essa mudança é recente, vamos dizer assim, né, do novo Código Civil de pouco mais de 20 anos para cá,
A gente ainda vê com uma frequência maior do que a gente gostaria testamentos feitos há mais tempo que não foram revisados e planejamentos feitos há mais tempo sem que houvesse ainda uma consolidação da nova legislação e do entendimento das decisões judiciais sobre o assunto, nas quais as pessoas pensavam que por terem casado no regime da separação total de bens, a sua cônjuge não era sua herdeira, mas ela de fato é. É o que eu imaginava. Pois é, mas ela é sua herdeira. E se eu quiser deserdar alguém? Bom, eu não sei se você está fazendo conta já para o seu caso, Bruno. Você está cobrindo todas as Você já está fazendo possibilidades. conta? Assim, Eu corro de moto, né? Então, aqui, vamos aproveitar que a gente está aqui em Nova York, Bruno. E Brasil e Estados Unidos são muito diferentes nisso. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem total liberdade de disposição sobre o seu patrimônio. Claro, você não consegue deserdar a sua esposa, né, o seu esposo, o seu cônjuge, a não ser que você tenha um acordo pré-nupcial muito bem amarrado, mas você tem muito mais liberdade. No Brasil, você tem disponibilidade, ou seja, total liberdade em relação à metade do seu patrimônio. Então, a metade daquele patrimônio que você construiu, você pode dispor sobre ele. A outra metade será distribuído conforme diz a lei. Então, é muito difícil deserdar alguém. Quais são as hipóteses mais extremas de deserdar alguém? Vou dar exemplos. Tá? Casos de indignidade, que a gente chama. Né? Alguém cometeu uma violência ou chegou a matar o seu ascendente para fim de acessar a herança mais rápida. Né? Tem casos muito mais raros, eu diria, de não prestar assistência aos seus ascendentes e, portanto, perder o direito a herdar aquilo. Né? E tem o caso também mais simples e contábil, que é tu constituir dívidas maiores ou iguais que o seu patrimônio, de modo que aqueles que deveriam herdar alguma coisa por lei não tenham nada a herdar, porque tem que fazer frente às dívidas que você constituiu ao longo da vida. Antes de a gente falar da dívida, então, em última análise, eu posso pegar 50% e destinar a uma entidade com fins sociais, e os outros 50%, inevitavelmente, vai ficar, caso eu seja casado, com a minha esposa e com os meus filhos. Não tem como tirar deles. No Brasil é bastante difícil. É bastante difícil. Mesmo que um eventual testamento ou outro documento diga algo diferente, ele não é sustentável. Eu vou dar um exemplo. Digamos, eu sou casado, digamos que eu tivesse já 2 filhos e quando eu faleci, olha, eu gostava muito de um filho e não gostava muito do outro. Né? Quero deixar tudo para um filho, só quero que outro filho que não me dava parabéns, não me dava abraço, não gostava de mim, quero dizer... Você não consegue deserdar esse outro filho. Você pode dar mais para um dos filhos, por exemplo. Né? Dentro da parte disponível, você dá para quem você quiser. Dentro dos 50%. Exatamente. Mas alguma coisa vai acabar. O que acontece nesses casos, né, Bruno? Claro, eu estou usando um exemplo extremo aqui, mas tem coisas que têm mais valor, não só financeiro, mas emocional para a família. E se você considerar toda a parte disponível e mais a cota parte que aquela pessoa que você gosta mais em bom português, você já tem uma boa quantidade do seu patrimônio que você vai destinar para essa pessoa. Então, aquela pequena parte que ainda assim alguma pessoa vai receber, não é aquilo que aquela pessoa não queria receber, ou enfim, você consegue ter um bom controle desde que você faça o planejamento adequado para isso. Né? E aí você mencionou das dívidas. Como funciona? Os herdeiros herdam as dívidas? Não. Herança, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui em números para facilitar, tá, Bruno? Digamos que você tem um patrimônio de 100 e você constituiu 50 em dívidas. Os seus herdeiros não têm uma herança de 100, eles têm uma herança de 50, que é o que sobra depois das dívidas. Um exemplo ao contrário, digamos que você tivesse um patrimônio de 50 e dívidas de 100. Os seus herdeiros não vão herdar os 50 de dívida, porque a dívida quem constituiu foi você. Então, os herdeiros não vão ter nada para receber, mas eles também não vão precisar pagar a dívida daquele falecido. Entendi. Né? Entendi. Menos mal, né? Menos mal. Perigoso, mas né? esse ponto é bem interessante porque e aí a gente vê uma série de casos assim no Brasil, nessa ausência de planejamento, seguindo a cronologia do Bruno, o que acaba acontecendo é que os herdeiros também têm pouco contato com as dívidas, quer dizer, né? Eles não sabem muito do cenário existente, né? Talvez eles veem um pouco o patrimônio sendo construído, mas eles não têm visibilidade da dívida sendo construída. E quando vem o inventário, tudo aparece. E aí o que a gente vê é que o inventário vai se arrastando por muitos anos, porque as dívidas, como o Fred comentou, elas vão tendo que ser liquidadas com aquele patrimônio, e isso vai acontecendo durante o inventário. E os herdeiros acabam ficando numa posição complicada, porque
eles simplesmente não podem encerrar o inventário. Eles são parte do inventário, vamos dizer, a esposa é a inventariante, ou um filho mais velho é o inventariante, ele tem que lidar com aquilo de ficar recebendo cobranças como inventariante. Ele é que recebe as cobranças das dívidas e tendo que administrar os bens de maneira a pagar aquelas dívidas. Então, obviamente, ele não vai ter que pagar as dívidas que superem o patrimônio herdado, como disse o Fred, mas ele vai ter que lidar com aquilo durante o inventário. Então, é terrível. A gente conhece uma série de casos assim, e isso gera custo com advogado, um custo de tempo muito grande, porque... Energia. Custo emocional. Você recebe na sua casa uma intimação de uma dívida do seu pai falecido, você não conhecia aquela dívida. E aquilo vai para o inventário, e aí, de repente, você tem que tentar ou ir lá e tentar brigar naquela dívida para ver se ela existe ou não, ou liquidar um bem para pagar aquela dívida. É você, inventariante, que vai ter que lidar com aquilo. E prestar contas para a família, né? Dizer, olha, eu estou fazendo isso para liquidar a dívida. Então, como você disse, consome energia e psicologicamente é terrível, né? Então, então se você fosse... imagina essa família hipotética média, que ninguém é assim, né? Mas imagina que você então, um casal com união de bens, 2 filhos, uma casa na praia onde eles aprenderam a andar de bicicleta, 3 lajes, uma dessa inteira, as 2 outras desproporcionais, e 4 padarias operacionais que um dos filhos trabalha. Mas que essas pessoas se dão muito bem. Né? O que vocês falam para essa pessoa? Olha, não vamos deixar seu pai falecer e virar aquela confusão? Quais são esses passos, então, que essas pessoas deveriam dar bem antes do momento do falecimento? Danilo, ótimo exemplo. Tá? Eu vejo assim 3 preocupações principais aqui. Tá? Uma é para quem vai ficar o patrimônio, né? Outra é como vai ser gerido esse patrimônio, especialmente a operacional, as padarias que você disse. E outra forma é o que eu já posso fazer em vida para atender esses objetivos, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, alternativas, não só um testamento, que deixa tudo para depois, né? O testamento funciona muito bem, tem um certo tabu em volta dele, mas ele deixa tudo para depois. Então, por exemplo, se o imposto de herança subir, o imposto de herança vai ser aquele pago lá na frente, né? Tem várias questões assim, resolve, mas tem certos limites. A gente organiza a estrutura de uma forma que a gente, por exemplo, o que é patrimônio, a gente coloca dentro de uma estrutura, por exemplo, do qual os meus herdeiros, se morre a mulher ou o homem, vai ficar para o sobrevivente, para os seus filhos, cotas iguais daquela empresa patrimonial. Da empresa operacional, por exemplo, olha, eu vou deixar elas, do ponto de vista patrimonial, igual para eles, mas eu deixo mais ações com direito de voto, por exemplo, para um dos filhos ou para minha esposa, para que ele possa gerenciar melhor essa empresa ao longo da vida, né? Então, eu tenho ferramentas, por exemplo, que eu posso já doar tudo em vida. Eu crio estruturas, dou as cotas dessas estruturas, mas reservo o usufruto. De modo que até que eu venha a falecer, eu tenho gestão sobre tudo. Eu vou receber os dividendos, eu vou tomar as decisões, eu vou gerir o negócio, mas a partir do momento que eu falecer, eu não preciso sequer abrir um inventário. As coisas já estão resolvidas. Eu já sei para quem que vai o quê, né? E isso responde o que é planejamento. Isso é um exemplo do que é planejamento, exatamente. Aproveitando, Bruno, se você quiser entrar nesse tópico, algo que a gente conversa bastante também, o planejamento não é só pautado pelo valor do patrimônio da pessoa. Como você disse, um patrimônio talvez não muito expressivo, já faz sentido ter um planejamento. O principal ponto para ser tratado aqui é a complexidade não só do seu patrimônio, mas das suas relações familiares, né? Pelo tipo de patrimônio que você tem em diferentes lugares, diferentes estados, às vezes diferentes países. O que eu digo de complexidade da estrutura familiar? Cada vez mais comum hoje, um casamento, 2 casamentos, filhos de diferentes casamentos, pessoas com necessidades especiais que precisam de uma assessoria ou de uma assistência para poder gerir aquele patrimônio. Todos esses são fatores e complexidades que justificam e reforçam a importância de se planejar. Porque tudo isso que é mais complexo, como tudo que é mais complexo, demora mais para ser resolvido lá na frente. Herdeiros naturais são esposa, filhos e depois pais. Filhos, pais e esposa. O que a gente tem? Vou dar um exemplo. Tá? Digamos que você seja casado e você não tem filhos. Tá?
Se você falece, os seus herdeiros são seus pais junto com a sua esposa. Se você tem filhos, seus herdeiros vão ser seus filhos junto com a sua esposa, né? E os seus pais não são mais seus herdeiros. Então, primeiro tem a regra ali da descendência, depois a ascendência, depois cônjuges e colaterais. Entendi. Colaterais, gente, para eu não falar um juridiquês aqui, é aquele parente mais distante, né? Um primo, tio. né? Enfim, tio, essa é um pouco mais longe. Que aparece só em filme. Mas né? até um certo limite de parentalidade, né? Não é aquele tio de terceiro grau, né? Enfim, que nem que o pessoal viajava às vezes e queria pleitear cidadania e coisa assim, o pessoal aqui nos Estados Unidos ou na Europa não queria dizer porque achavam que eu pedi dinheiro para a família. Não, calma, tem um certo limite aqui para poder pedir herança, né? E enteado, recebe? Pode receber, Bruno. E vou dar um exemplo para você, tá? E esse caso, enteado, enfim, que eu digo essas famílias que tem, não é aquela família única, né? Mesmo pai, mesma mãe. Vou dar um exemplo. Tá? Digamos que eu tivesse já um filho e casei com a minha esposa que já também tivesse filho de um outro relacionamento. E eu venho a falecer. O patrimônio era todo meu, era de separação total de bens. A minha esposa, como eu disse para você, vai concorrer com o meu filho. Então, parte do meu patrimônio vai para minha esposa. Que, consequentemente, vai para o filho E depois não vai mais para o meu filho, porque o meu filho não é herdeiro da minha esposa. Eventualmente, de parte do patrimônio que eu tenha, pode ter construído, ou o inverso também, que a minha esposa tivesse construído, nessa hipótese, viria para o meu filho que não tem nada a ver com então, isso. o enteado pode vir a receber indiretamente. Exatamente. Nunca diretamente. Exatamente. O testamento... A não ser que você adote o enteado, mas eu tô assim, é a exceção da regra, né, gente? A gente está falando aqui... O testamento é a melhor solução em alguns casos ou não? Em alguns casos, sim. O que a gente fala, Bruno, cada família tem uma situação patrimonial e de relacionamento própria. Tá? E o melhor planejamento de todos é aquele que não confia só numa solução. E mais, é aquele planejamento que é revisto de tempos em tempos. Tá? Eu não estou dizendo para você que você vai fazer um testamento e a cada mês você vai ter que revisar esse testamento. Não, mas a cada tempo você vai ter que revisar. Por quê? Seus filhos crescem, você casa de novo, você separa, você perde algum familiar, você ganha mais patrimônio, você perde patrimônio. As coisas mudam ao longo da vida. Então, o melhor planejamento é aquele que você revisa de tempos em tempos. Como você vai revisar de tempos em tempos, é importante que você use uma combinação de instrumentos. Então, você pode usar doações, você pode usar o testamento, você pode usar uma holding, que o Danilo trouxe aqui o exemplo, você pode usar uma estrutura no exterior, para aquele patrimônio que está no exterior, você pode usar, enfim, N ferramentas que, combinadas, atendam ao seu desejo de para quem deve o patrimônio. Mas qual é a solução para a classe média? Eu não sou rico, eu não tenho um patrimônio milionário, mas eu quero me planejar. O que eu faço? Vou dar vários exemplos, tá, Bruno? Daqui a pouco você tem uma estrutura familiar muito simples, muito tradicional, e você vai ouvir, não, a ordem hereditária que a lei diz já é suficiente para mim. Tá boa. Você se cuida em fazer uma aplicação financeira que seja para pagar o imposto e não deixar sua família desatendida, e já é um planejamento. Assim, nem precisou muito do advogado. Né? Já está feito. Já está feito. Por exemplo. Desde que eu tenha consciência que exatamente. Isso atende. Outro exemplo. Poxa, não, eu quero algumas coisas dispor melhor, tem coisas que eu não quero falar em voz alta, eu quero que a minha família saiba só depois que eu penso, bom, a gente pode fazer um testamento. Né? Ou o testamento, algumas disposições de última vontade, por exemplo, se acontecer alguma coisa comigo, se eu ficar incapaz, né? A gente planeja muito para a morte, mas a incapacidade também tem efeitos patrimoniais relevantes. Né? Se você deixa de ser capaz, você não pode mais ir no banco fazer uma operação, sacar um dinheiro. Então a gente também tem outros instrumentos importantes para a gente tratar. Olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que o diácono vá cuidar do meu patrimônio. Né? Então assim, tem vários instrumentos que a gente pode trazer. Então, a família média tradicional que você falou tem N instrumentos, mas pelo menos algum cuidado com investimentos, alguma questão com testamento e disposições de última vontade. E conforme o tipo de patrimônio, mesmo que não seja muito relevante, às vezes até uma holding pode funcionar. Uma família, pensando numa família classe média brasileira, enfim, quando a gente pensa tradicionalmente,
o investimento é muito ainda focado em imóvel, né? Acho que é uma tradição brasileira. De um país que sempre viveu com juros altos, etc. A tradição de E investir com em uma imóvel. bolsa de valores ainda não tão... investimentos em bolsa ainda não tão disseminados, como eu disse no começo, com poucos produtos financeiros disponíveis, tradicionalmente se investe muito em imóveis. Quando a gente pensa nessa família tradicional, eu diria sem medo que um planejamento quase natural é você segregar aquilo do seu patrimônio via uma holding imobiliária, né? Uma holding destinada à administração daqueles imóveis que você tem. Aí você vai dizer, Giacomo, mas você precisa ter muitos imóveis para fazer isso? Não. Estou dizendo, se você concentrou os teus investimentos ali, provavelmente você vai ter pequenos imóveis, salas comerciais, pequenos apartamentos que geram renda. Mas isso já não é mais uma classe média, né? Eu estou dizendo o seguinte, você destinou a tua poupança para imóveis. Provavelmente você vai ter mais de um. Já faz sentido você pensar nisso. Aquele difícil de visão, né? São ilíquidos. Eles... 3 imóveis, 2 filhos. E aquela história que o Fred colocou no começo. Quando abre o inventário, você tem ali um imposto sobre aqueles imóveis que vai chegar a 8%. Como você, como classe média tradicional, imobilizou o seu dinheiro, você vai obrigar os teus herdeiros a vender um dos imóveis para pagar aquela conta. Então você já vai começar a balançar a estrutura logo na abertura do inventário. Mas olha como essa sugestão ela é boa, mas ela é difícil de ser executada. Uhum. Quando a pessoa começa a sua vida, ela não sabe exatamente quanto ela vai prosperar. Então ela não sabe se eu vou poder comprar 10 salas comerciais ou se eu vou, com muito esforço, ter a minha casa própria e nada mais. Ok. Então, se eu soubesse, eu diria, vou constituir, porque para ficar claro, quando eu falo uma holding, nada mais é do que uma empresa. Exato. Vou constituir uma empresa porque através dela eu vou comprar imóveis. Mas porque eu já sei que eu vou ganhar R$1 milhão por ano, vai sobrar tanto e em 10 anos eu vou comprar alguns imóveis. Mas a gente não tem esse planejamento. Se a gente pegar a vida normal das pessoas normais, elas vão progredindo e quando elas percebem, o pai acabou comprando 2 salas comerciais, mais a casa que ele mora, e está tudo em nome dele. Uhum. Então tem um custo para você fazer essa estruturação, porque você vai ter que instituir a empresa, Sim. transferir todos os imóveis, já que a gente está falando de imóveis, transferir todos os imóveis, pagar o ITBI, Uhum. E aí como pesar isso, né? Eu tenho a conveniência de depois eu vou morrer e os meus filhos não vão brigar, porque a coisa já vai ficar melhor estruturada, mas tem a inconveniência de eu ter um custo que, em geral, ninguém planejava, porque a vida progrediu e você chegou num determinado ponto que aí você realizou, nossa, eu tenho alguns apartamentos aqui e nunca tinha pensado. Pensar em holding é um negócio relativamente recente, famílias tradicionais, que escutar isso falam, holding, o que é holding? Nada mais é do que uma empresa, pode até ser mesmo uma limitada, onde você vai pôr os bens, né, as propriedades lá, só que o nome holding fica chique, né? O pessoal acha que o cara é um milionário. Como você falou, pode ter 2 apartamentos de um dormitório. Exato. E eu tenho uma holding. Mas é engraçado, Bruno, porque para mim, esse é o conceito de... É aí que entra, na sua melhor essência, o conceito de planejamento, né? Planejamento... E essa é uma palavra que brasileiro não gosta de planejamento, né? A gente fala disso tradicionalmente, nos planejamentos tradicionalmente de governos brasileiros refletem um pouco o planejamento da sua população, é sempre de curto prazo, né? Você se planeja para 2 anos, isso não é planejamento, né? Quando a gente pensa, o Fred pode falar melhor disso, mas quando você pensa na realidade americana, é engraçado como essas coisas viram. Quando uma pessoa um brasileiro vem comprar um imóvel nos Estados Unidos, digo um brasileiro não residente, é quase lugar comum, que quando ele pisar aqui, o próprio cara que está vendendo o imóvel para ele, o Fred pode comentar isso, vocês podem comentar isso muito bem, o cara vai dizer, olha, mas vamos montar uma empresa nos Estados Unidos para você comprar esse imóvel usando a empresa, porque já está inserido na cultura de que, olha, é muito melhor se você fizer assim, porque tem ali depois o imposto de transmissão, porque tem algumas obrigações. A geladeira que você vai trocar entra como despesa que abate. A cultura de como funcionam as coisas já coloca para o corretor que está te vendendo o imóvel
vendo que você é um brasileiro, olha, compra usando uma empresa. Já tem quase uma... No Brasil a gente não tem isso ainda. Mas é porque a lei não está preparada ou as pessoas culturalmente não fazem? Ou seja, é muito caro fazer essa transição, ou seja, a pessoa não sabia para onde ela ia, aí ela ganhou um pouco mais de dinheiro, comprou os 3 imóveis com os 2 filhos. Né? Eu falo imóvel com 2 filhos porque fica complicado dividir um imóvel no meio, né? E todos diferentes. Quanto custa para colocar dentro dessa limitada? Ótimo. Quanto tempo demora? Quanto imposto paga? Esse é um ótimo ponto, Danilo. E aí é que entra o planejamento. De fato, tem um custo. Acho que isso é inegável. Né? Você não está falando de comprar direto na pessoa física vai te custar o ITBI, enquanto comprar fazendo uma estrutura de pessoa jurídica, você tem ali uma questão de montar uma empresa, que vai custar um contador todo mês, ali tem uma questão de manutenção da empresa natural que tem um certo custo. Então, assim, se você comprar na sua pessoa física versus comprar numa pessoa jurídica, é óbvio que a pessoa jurídica, só por existir, te gera um custo maior, mas é um custo de manutenção. Porque se você parar para pensar e fizer a compra direto pela pessoa jurídica, o imposto que você está pagando por aquela compra é exatamente o mesmo, que é o ITBI, né, da transmissão do imóvel. A coisa começa a ficar mais cara quando você não se planejou para comprar. Você já comprou, já pagou o ITBI, que é o imposto brasileiro, né, na transmissão de bens imóveis, para comprar aquele apartamento. E aí paga de novo. E aí você quer se planejar para colocar numa empresa que vai ser a dona dos teus imóveis, porque você começou a ter mais de um imóvel e tal. Aí você vai pagar de novo. Porque daí você vai pagar o imposto para tirar o imóvel da sua pessoa física e passar para a sua pessoa jurídica. Então veja, a ausência de planejamento te levou a pagar. Quando você decidir se planejar, já com a vida em curso, ela vai te trazer um custo tributário extra. Que você não teria se você já tivesse começado... mas eu teria o custo de manutenção da empresa. Ok, mas se você olhar para um planejamento mínimo e pensar em tributação dos rendimentos que aquele imóvel te dá, a empresa te devolve aquilo ao longo do tempo. Mas, de novo, você tem que olhar num horizonte um pouco maior. Falando na correlação fisco-tributação, é menos oneroso ter o imóvel embaixo de uma empresa do que no meu nome pessoa física? Depende do que você vai fazer com o imóvel. Por exemplo, se você vai querer comprar imóveis e vender a todo tempo, talvez deixar na pessoa jurídica não faça sentido. Né? Talvez na pessoa física você vai ter mais vantagem. Se você vai querer alugar esse imóvel, certamente deixar na pessoa jurídica vai ser mais barato para você. Tá? A questão, né, Bruno, é do custo que as coisas implementam. E tem, como boas regras brasileiras, sempre tem sua exceção. A gente está falando aqui de um exemplo de imóveis que eles vão ser usados para fins comerciais. Eu vou alugar os imóveis. Mas se eu estou falando de uma família que tem 2 imóveis que eles usam para uso próprio, a casa de residência e a casa da praia, eu consigo criar uma empresa que não me custa nenhum imposto transferir esses imóveis para essa empresa. Porque essa empresa não tem uma atividade operacional que vai exigir que eu pague esse imposto. Então, o planejamento anterior ele ajuda a cuidar que as coisas sejam mais baratas ao longo do tempo. Mas também existem alternativas que eu consigo planejar sem ensinar um cheque de imposto muito alto, dependendo da finalidade daquele imóvel. E Fred, qual é a minha vantagem em fazer isso? Evitar briga entre os filhos. Porque você vai dar uma fração daquela empresa familiar que não tem fins comerciais e eles podem decidir manter ou não a casa da praia e, se tiver várias coisas lá dentro, vender aos poucos e distribuir aquilo. Ou seja, porque apareceu uma pergunta de holding aqui para mim, eu gostei e fui ler algumas coisas. Eu quero perguntar essa, porque parece tão óbvio que você tem que encapsular esses ativos e colocar, de repente, investimentos, colocar negócios, tudo ali dentro, para, no momento... Que não é só morte, né? É morte e impostos, né? São as coisas que nós vamos falar aqui hoje. Exatamente. Que para deixar isso operacionalmente bem mais viável. E você sabe, Danilo, holding é um assunto que de uns anos para cá tem se tornado cada vez mais popular. Acho isso positivo. Por quê? Porque isso faz com que os custos de manutenção caiam, que as pessoas entendam mais o que significam e vejam as vantagens de ter uma estrutura. Mas o que a gente sempre toma muito cuidado é que tem muita gente que simplesmente abre a holding, mas não cuida dela. Ou seja, simplesmente coloca as coisas de pé, mas não percebe esses impactos tributários,
não cuida das regras societárias que podem ter entre os sócios, porque a holding ela tem os benefícios de poder ajudar na sucessão, ajudar na relação entre os herdeiros, nessa hipótese de holding patrimonial, enfim. Mas você tem que saber fazer isso, né? Ter os instrumentos e atos societários e acordos suficientes para que as suas vontades sejam observadas, né? E claro, também tem outras formas mais ou menos agressivas de planejar o patrimônio para que não paguem mais imposto. Enfim, claro, aí é um oceano de oportunidades para os advogados mais conservadores, mais agressivos, enfim. Mas a importância da holding, na minha percepção, muito grande é fazer com que as pessoas, pelo menos, tenham a noção de que, opa, se eu planejar, eu vou conseguir melhorar não só o ambiente da minha família, mas deixar mais para eles. Por quê? Você sabe, a gente vem de um país com uma inflação bastante galopante, períodos superinflacionários. A gente sabe que tudo que eu faço mais cedo é mais barato, né? Ou seja, se eu planejo agora, a minha tendência, digamos que eu tenha 45 anos, eu tenho ainda mais uns 35, 40 anos úteis pela frente ainda, brincadeiras à parte. Poxa, se eu fizer alguma coisa agora, que eu já deixo no nome de alguns herdeiros, mas eu resguardo a gestão de todo esse patrimônio e usufruto, ou seja, os benefícios desse patrimônio por um tempo, eu vou pagar mais barato. Ou seja, eu vou deixar mais para os meus herdeiros. Né? Ou seja, e o fato de falar sobre holding, de ter redes sociais, N profissionais falando sobre isso, alguns falando, olha, você não precisa pagar, você consegue fazer assim, você consegue fazer dessa forma, da outra forma. Isso ajuda a difundir mais o assunto e permite que as pessoas, pelo menos procurem uma assessoria para explicar melhor o que é, que bicho de 7 cabeças é esse, e percebam, não é um bicho de 7 cabeças. Né? Eu só tenho vantagens em melhor planejar a minha sucessão. Como um advogado cobra para fazer isso? Olha, Bruno, de N formas. Por exemplo, se você vai ter uma estrutura mais feijão com arroz, né, alguma coisa mais tradicional, você tem como ter um preço fechado. Né? Mas o que a gente gosta de falar no escritório é que cada família é uma família. O que eu acho que é muito importante ter a noção aqui é que o custo de um planejamento não depende do seu patrimônio diretamente. Vou dar um exemplo para você. Eu posso ter um patrimônio de $1 bilhão, mas eu tenho uma estrutura familiar simples, que meus filhos têm um bom relacionamento entre eles, minha esposa e meu esposo é de longa data, uma situação simples, é fácil de distribuir esse patrimônio. Né? Eu tenho como fazer ferramentas aqui para antecipar isso de uma forma mais simples. O que isso acarreta? Menos complexidade de trabalho, o advogado não precisa cobrar tanto para fazer isso. Né? Agora eu posso ter uma família com um patrimônio muito menor, mas que eu tenha, por exemplo, herdeiros que não se relacionam, situações que a gente sempre vê complexidade. Alguns dos herdeiros, por exemplo, têm necessidades especiais. Né? Quem vai cuidar desse herdeiro que tem necessidades especiais? Eu tenho, por exemplo, hoje, às vezes, multirrelacionamentos, né? Apesar de ser vedado, tem situações mais complicadas. Então, assim, quanto mais complexo, mais caro. Né? Quanto mais simples, mais barato. Mas ainda assim, o mais simples para o mais caro, a gente está falando de quanto? Porque a gente está pensando o seguinte, se eu me planejar, quanto custa eu me planejar? Se eu não me planejar, eu tenho uma ideia de que eu vou acabar tendo que pagar os tributos, etc., os custos, e também eu vou... Essa é a segunda pergunta. Para quem não se planeja, quanto custa? Mas você já falou que pode chegar a 30%. Então, fechando a primeira parte, qual que é o range aqui? Vou dar um exemplo para você, tá, Bruno? Em números práticos. Se você vai fazer um testamento, tá? Não quero fazer nada de holding, não quero doar nada em vida, eu vou fazer pelo menos um testamento. Um testamento vai custar para você algumas centenas de reais num tabelionato. Se bem que você ainda pode fazer até um documento particular aqui, não é? Tem algumas outras formalidades, mas algumas centenas de reais você já faz um testamento. Às vezes 150, depende de onde você mora, do cartório, enfim. Poucos reais você já faz isso. Mas você vai precisar, o ideal é que você tenha um advogado para redigir. Sem dúvida. Normalmente, no tabelionato, você pega um texto base do tabelionato, você vai custar, um advogado pode cobrar alguns poucos milhares de reais, enfim. R$1.000, R$2.000. Exatamente. Depende do nível do advogado. Depende do nível do advogado, depende do nível do que você vai colocar, porque o testamento também pode ser uma coisa muito simples, mas também pode ser um testamento que é bem mais complicado e o advogado vai te cobrar 20, 30, 40, 100, 150, enfim. De novo, a complexidade dita muito, mas com poucas centenas de reais, poucos milhares de reais, você já consegue fazer algum planejamento. E por que também a gente leva outra coisa em conta? É o custo tributário. Né? Depende do estado do Brasil. São Paulo, que é maior em volume, é 4%, tanto para doação quanto para hipótese de falecimento. Mas outros estados, por exemplo,
é mais barato fazer uma doação do que deixar para causar mortes. Você paga menos imposto. Então, isso aí você já vai ter uma economia. Né? Vou dar um exemplo. O estado do Rio Grande do Sul, como o meu sotaque dá para ver que é de onde eu venho. Você paga até 4% na doação e até 6% no falecimento. Se tu tem um patrimônio de 100, poxa, ou eu pago 4 ou eu pago 6. Né? Eu estou tendo uma economia significativa aqui no final do dia. E onde chega a 8? Rio de Janeiro, por exemplo, chega a 8. Santa Catarina chega a 8. Então, né? Morri, ficaram meus apartamentos. Eles são no Rio de Janeiro e eu moro no Rio. A minha família vai ter o custo de 8% para conseguir... Sim. O exemplo de imóveis, tá, Bruno, é uma coisa interessante. Tá? O seu patrimônio, o seu inventário vai ser processado no seu domicílio, onde você morava. Tá? Digamos que você mora em São Paulo. Mas, poxa vida, você tem vários apartamentos ali na Vieira Solto, na beira da praia, no Rio de Janeiro. Tá? O ITCMD que você vai pagar, que é o Imposto sobre a Transmissão na hipótese de falecimento ou hipótese de doação, você vai pagar no Rio de Janeiro. Poxa, Fred, mas por que eu morri em São Paulo? Mas o seu imóvel estava no Rio de Janeiro. E ele atrai aquela competência, aqui falando um juridiquês então, mais chato. Se eu tiver imóveis espalhados pelo Brasil, eles vão ter diferentes alíquotas. Exatamente. E aí, para conectar o ponto lá, que o Danilo gosta, que é da holding, é o da empresa patrimonial. Imagina que você tem imóveis espalhados por todo o Brasil, como você disse, mas mora em São Paulo, só por um exemplo. Olha a complexidade do teu inventário em que você vai ter que sair recolhendo você vai ter que abrir procedimentos auxiliares em todos esses estados. Em todos os estados. Se você tem esses imóveis embaixo de uma empresa, por exemplo, que administra esses imóveis, o que vai se processar... São só as cotas da empresa. São só a herança das cotas da empresa. Que podem já estar previstas e vão ser só transferidas. Exato. Que com algum planejamento sequer precisariam estar no seu nome, então sequer você precisaria de um inventário falando aqui que você só tivesse essa empresa. Mas falando ainda sobre os honorários, a ideia é não deixar tão vago, né? Para a pessoa que assistir falar o seguinte... Compensa ou não compensa? A gente está falando de algo que é para mim ou isso aí não é para o meu bico? Não tenho condições. Quanto custa pelo menos uma consulta? Eu vou lá, vou sentar com o Fred e preciso entender como é que é o meu cenário. Isso varia muito de profissional para profissional, Bruno. Uma consulta você vai pagar em torno de 300 a 2.000, 3.000 reais. Né? Tá. Mas normalmente numa consulta você não vai resolver o seu problema. Mas você vai precisar de um planejamento. Mas pelo menos eu vou enxergar quais são as soluções que eu preciso e certamente vai ser orçado isso. Sim, daí vai ser orçado. Sim. Aí, por exemplo, você vai ver se você vai gastar, por exemplo, 5, 10 mil reais no planejamento, na implementação dele, se você vai gastar 30, se você vai gastar 40... Né? Ou se você vai gastar mais de 50. Né? Isso vai depender da sua complexidade. Mas me parece, não sei se eu estiver errado, me corrija, que a não ser que seja uma família muito complexa, com um patrimônio muito sofisticado, com 50 mil reais você planeja, sem dúvida nenhuma, toda a sua sucessão patrimonial. Sim, é bem provável que sim. Para a grande maioria dos casos, você consegue fazer um bom planejamento com esse investimento. E pensando que se a gente pensar num patrimônio, vamos falar hoje, classe média, região de São Paulo, é claro que classe média em cada cidade e estado tem uma diferença. Mas hoje uma classe média tem um patrimônio estimado superior a 1,5 milhão. Pensar em 50 mil reais, que você eventualmente ainda vai pagar parcelado, e você vai resolver sua vida, e vai deixar tudo acomodado, comparado e fazendo uma confrontação com os custos que você teria, dor de cabeça, e os impostos e tudo mais, é muito barato. Sim, sem dúvida. Olha, eu sei que inicialmente o número 50 mil, quem escuta, nossa, 50 mil? Mas isso é muito barato. Se você botar em perspectiva, Bruno, e esse exercício os clientes costumam fazer, e quando eles já estão fazendo esse exercício, se percebe mais facilmente as vantagens do planejamento, sem sombra de dúvida, o planejamento ele sai barato frente aos benefícios que você pode atingir em diferentes situações. Né? E certamente uma revisão 10 anos depois, 15 anos depois, meu patrimônio cresceu, as coisas mudaram, eu tive um novo filho, mudei de esposa. Rever essa estrutura certamente vai ser mais simples. Sim, provavelmente. E mais barato. Vou dar um exemplo que a gente está conversando aqui. Se você já tem 2 imóveis e criou uma holding, você teve que pagar o ITBI ali porque aquela holding ia ser imobiliária, você ia explorar esses imóveis, você pagou um cheque ali de 3%. Mas os novos imóveis que você comprar ao longo da vida, você já colocou para dentro da holding.
Olha o que você economizou aqui para fazer esse planejamento com mais antecedência. A partir E a de que revisão momento... ali na frente, ela só vai ter um custo, né, Bruno, para responder a tua pergunta. A revisão lá na frente, ela só vai ter um custo relevante se de fato você tiver que fazer uma mudança por conta de alguma mudança no curso da tua vida, né? Porque daí você pode ter custos de registro, novos impostos, esse tipo de coisa. Mas A partir de que momento faz sentido eu ter uma empresa, que a gente chama de holding, mas a gente instituiu uma pessoa jurídica para arbitrar, organizar tudo isso. Uhum. Se eu tiver um único apartamento, eu tenho 2 filhos, eu tenho um único apartamento que é onde a gente mora e tenho uma conta no banco, já faz sentido? Se onde você mora não faz sentido, Bruno. Você precisa necessariamente ter um segundo pelo imóvel? menos. Por quê? Porque o próprio, assim, até do ponto de vista de proteção de dívidas, enfim, um único imóvel onde você reside tem outras proteções dentro da lei brasileira, de ser um bem de família, enfim. Então não faz sentido eu colocar um único imóvel, que é o único bem imóvel da família, numa holding. Aí é excesso de cautela que às vezes até acaba sendo pela culatra o tiro. Né? Quando você já tem alguma coisa de imóveis, como o Giacomo disse, né? Aquele investidor que gosta do tijolo, né? Não gosta da bolsa. Ele gosta de botar dinheiro no imóvel. Poxa, você já tem ali um segundo imóvel, né? Ou, poxa, tem a casa de praia ou a casa de serra e mais um imóvel de aluguel, né? Depois de um tempo comprou a sala do seu escritório, mas daqui a pouco vai alugar essa sala, aí já começa a fazer mais sentido. Comprei alguns terrenos, enfim, aí quando você começa a ter mais diversidade no investimento imobiliário é que tende a fazer mais sentido. E aí, embora não seja o foco da conversa, você mencionou um ponto que é super importante, que é a blindagem. Uhum. Como eu tenho uma certa experiência nisso, basicamente você quis dizer o seguinte: se você só tem a casa que você mora, por mais que você se endivide e tenha problemas, nada vai acontecer com ela em última instância, porque é onde a legislação diz que você tem que ter onde morar, né? Verbalizando de um jeito simples. Mas se você tem mais ativos, isso não tem a ver com sucessão, mas não existe melhor saída que você ter uma pessoa jurídica. Sim, coordenando isso. Não, eu entendi seu ponto, Bruno. A proteção do seu patrimônio ela está super ligada à organização que você vai fazer com ele. Né? Nesse exemplo, poxa vida, por mais que nós sejamos pessoas que pagamos nossos impostos, seguimos todas as regras, enfim, as eventualidades acontecem, as dívidas podem surgir. Né? Poxa vida, eu tive um ano mal no trabalho, acumulei dívidas, aquela bola de neve foi crescendo, me desorganizei. O que vai acontecer com o meu patrimônio? Vou perder minha casa? Vou perder meu teto? Né? Ou outro exemplo, tenho a minha padaria, né? 3 padeiros que se queimaram feio, se acidentaram nos fornos assando os pães. Né? Poxa, a empresa não teve dinheiro suficiente, se provou ali que o dono da padaria estava sendo negligente, que o forno precisava de manutenção, não tinha manutenção, vou acabar tendo que pagar isso do meu patrimônio. Então, organizar o patrimônio dentro de estruturas empresárias, enfim, ou já ir passando o patrimônio ao longo da vida para os herdeiros, tende a ajudar nessa proteção. Claro, sempre desde que possível. Né? Eu não vou tentar fazer isso como forma de evadir de uma obrigação que eu tenha constituído. Né? Eu não vou, já estão me cobrando, já tenho a dívida, eu vou só querer disfarçar esse patrimônio aqui. Né? E uma outra coisa interessante, agora que eu toquei no ponto da padaria de novo que o Danilo trouxe, algo bem importante também na organização e no planejamento, Bruno, não é só a questão patrimonial pura e simples, mas é saber de como que as coisas vão seguir andando. Vou dar um exemplo. Um exemplo de um planejamento mal feito, da importância de se planejar da forma adequada. Digamos que, esse mesmo exemplo do Danilo, o padeiro tinha só ele a receita e deixou guardada num cofre essa receita. Faleceu, cara, tem que fazer pão no dia seguinte que ele faleceu. Cadê a receita? Está no cofre. Quem é que vai abrir o cofre? O padeiro morreu. Né? Até você abrir o processo, até você pegar o inventariante, até você ter uma autorização para abrir aquele cofre, as coisas aconteceram muito mais rápido do que a forma de acessar aquela receita. Esse é só um exemplo que a gente traz assim, para ilustrar como uma forma de anedota, para mostrar, gente, não é só a conta ao final do dia que interessa, mas tem várias outras coisas que podem prejudicar e muito a conta ao final do dia se você não cuidar dessa organização. Imagina a quantidade de senhas e investimentos em websites que a família não está nem ciente que aquilo não está em lugar nenhum, nem que aquilo existe, onde está, e muito menos onde está a senha. Ou, por exemplo, você tem muitos negócios online hoje. Poxa, você vende pelo WhatsApp, você tem uma página no Instagram para vender o seu produto. Faleceu a pessoa, bloqueou o celular, ninguém tem a senha do celular da pessoa, ninguém tem a senha do Instagram, ninguém tem acesso ao WhatsApp. Como é que você vai manter o negócio ativo? Porque você não tem a principal meio de comunicação com seus clientes.
Né? E qual é a resposta? Planeja, contrate um bom advogado para ajudar a planejar dessa forma. E ainda exaurindo a questão dos honorários, não planejei, não fiz nada, mas a gente falou aqui que desde uma consulta até uma média de um planejamento, mas eu não fiz a minha lição de casa e eu vou ter que seguir com o processo de inventário. Além dos impostos, que variam de 4 a 8, quais os outros custos? Quanto um advogado, em geral, cobra para cuidar disso? Aí os impostos podem ser, dependendo do estado, pode ser até um pouco menos de 4, tá, Bruno? Pode chegar até 8 no Brasil hoje. E daí o custo de advogado está dentro daquela estimativa inicial de até 30% do patrimônio. Tá? Alguns advogados cobram um percentual do patrimônio, a própria Ordem dos Advogados tem uma tabela lá que diz o percentual, outros cobram pelo tempo que vai incorrer naquele procedimento de inventário. Por quê? Porque aí nesse ponto não é só a complexidade do patrimônio do inventário que vai... Tem uma responsabilidade do profissional também de expor sobre aquele valor ali. Né? E ele está se colocando numa posição de, se está assessorando aquele inventário, de se responsabilizar também profissionalmente por aquela distribuição. E aí que pode cobrar 2%, 3%, 6%, 7% do valor do patrimônio. Chegando até 30%. 30 o custo de 30 a gente fala, Bruno, é um custo chamado de honorários, taxas, emolumentos, impostos, porque os impostos a gente está falando sobre o patrimônio do falecido, mas às vezes daí um herdeiro recebe mais que o outro, essa diferença tem que ser coberta também por um pagamento do imposto. Né? Para acessar o judiciário, vai ter os custos do processo. Se processa no judiciário, tem as custas judiciais, né? Então, assim, eu acho que é muito importante, Bruno, até nessa questão de honorários, né? E aí, para compor o custo, né? Acho que a tua ideia aqui é compor o custo desse negócio. Acho que é interessante as pessoas saberem que no Brasil, né, a gente tem um órgão que regulamenta, né, a profissão, que é a OAB, e a OAB tem uma série de cuidados, né? Com proteger as pessoas também, para que elas tenham acesso ao judiciário. Como elas precisam acessar o judiciário usando um advogado obrigatoriamente, a OAB toma um cuidado para que essas pessoas sejam bem assistidas. Né? Então, o que a gente sempre diz, assim, acho que numa pessoa que está em dúvida sobre o seu relacionamento com o seu advogado, ou os honorários que estão sendo cobertos, ela pode procurar, inclusive, a OAB. A OAB tem uma série de regras, tá? De como se pode cobrar honorários, os valores mínimos. Valor máximo eu não vou dizer que não existe, porque você pode ter vários tipos de advocacia, como disse o Fred, problemas mais complexos, mais simples, então a OAB não coloca aqui um valor máximo, mas as pessoas podem ter acesso lá a valores mínimos sobre os advogados, informações sobre os advogados. Eu quero consultar um advogado de família, não conheço nenhum. Vá ao OAB, você vai encontrar registros, ela pode te indicar um defensor público para você ter um primeiro papo. Ele tem uma série de caminhos para você se planejar, inclusive consultando um advogado ou sem gastar muito, olhando as informações disponíveis pelo órgão que regulamenta a profissão, entendeu? Acho que isso é muito legal, assim, do ponto de vista... claro que a regulamentação, a gente tende a achar que a regulamentação sempre nos trava, mas acho que para quem também tem que ter acesso àquilo com um certo medo, ter um órgão regulamentando protege. Eu aconselho as pessoas a procurarem informações e pedir indicações de advogados lá e tudo mais. Vocês acham que a gente deixou de cobrir algum ponto importante? Eu acho que sim, Bruno, mas é um ponto bem específico. Eu vou dizer qual é. Cada vez mais hoje as pessoas têm patrimônio fora do seu país. Poxa, a gente está aqui em Nova York, a gente está falando em português, a gente está falando de Brasil, mas o pessoal internacionaliza os seus investimentos, né? Desde o ponto de vista mais simples, de comprar ali $500, $100 de uma ação na Bolsa dos Estados Unidos, ou esse dinheiro vai crescendo, ou até coisas mais complexas. Tem negócios em outros países, tem imóveis em outros países. E aí é um belo exemplo de que a complexidade do patrimônio aumentou e a pessoa tem que cuidar melhor. Por quê? Porque o testamento que eu faço lá no Brasil não vai dispor sobre o patrimônio que eu tenho fora do Brasil. São coisas distintas. E aí da importância da pessoa buscar uma assessoria capaz de cuidar não só do patrimônio que essa pessoa tem no seu país de origem, mas em outros países também. Porque nesses países a gente tem os mesmos problemas. Qual é o percentual do imposto de herança que vai ser pago? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a conta pode ser bem cara, né? Pelo menos 40% a nível federal. A gente tem, como é que eu vou cuidar da transmissão desse patrimônio? Se eu não tenho sequer um testamento nesse lugar,
um custo do inventário em outro país, vou dar um exemplo, dos Estados Unidos de novo, ou da Alemanha, pode ser bem mais caro, inclusive, do que o custo de inventário no seu país de origem, né? E às vezes, não raro, infelizmente, a gente vê um patrimônio que foi adquirido com muito custo lá aqui fora, e por aqui fora eu digo não só os Estados Unidos, mas outros países, e o custo para depois transmitir esse patrimônio para os herdeiros é tão alto que o patrimônio acaba se dilapidando, né? A hipótese em que isso aconteceu, poxa, comprei um imóvel nos Estados Unidos, fiz um mortgage ali e tal, enfim, mas comprei na pessoa física. Foi evoluindo, faleci de uma hora para outra. Os meus herdeiros vão ter que quitar aquele mortgage de uma hora para outra, provavelmente tendo que botar o imóvel à venda. Eu vou ter os custos de um processo de inventário aqui nos Estados Unidos, que eu não tenho testamento, não tem nada, vai ser um custo bem mais alto. Advogado americano sabe cobrar melhor que qualquer advogado, né? Você vai ter um custo caro de honorários. Você vai levar tempo para conseguir acessar esse patrimônio, e aquele patrimônio que, sei lá, você comprou um imóvel de 500 mil ou $1 milhão aqui nos Estados Unidos, isso vai virar 100 mil, 150 mil dólares. Mas aí eu diria que definitivamente, se a pessoa parte para ativos fora do Brasil, realmente aí ela tem que ter uma estrutura, uma holding e veículos institucionais para operar isso. Senão fica muito sem pé nem cabeça. Exatamente. Né? Não necessariamente uma holding, mas dependendo do volume de recursos, uma estrutura offshore em outra jurisdição, ou no mínimo um testamento, né? Uma estrutura de seguro de vida, como o Giacomo mencionou, que permita uma liquidez caso seja necessário numa eventualidade para pagar o custo dos impostos e do processamento desse inventário. Eu preciso me preocupar ainda mais com essa sucessão. E, Bruno, eu acho que a gente foi super amplo aqui nas nossas coberturas. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que notar é que não se tem idade para falar sobre planejamento patrimonial. Poxa, Fred, mas você tem 18 anos ali, você acha que já faz sentido? Poxa, hoje em dia você tem jovens de 13 e 14 no YouTube que ganham mais que nós 4 aqui juntos, né? Enfim, você tem pessoas de 60, 70, 80 anos que têm um patrimônio super relevante, mais tradicional falar. Mas daqui a pouco tem pessoas de 30, 40 que têm patrimônio maior que os seus pais, como você trouxe o exemplo, né, Bruno? Que também tem que se planejar, né? E são essas pessoas, às vezes mais jovens, que a vida ainda está mais suscetível a mudanças, né? Então é muito importante planejar desde sempre, e cada planejamento é um planejamento. Esse é claro, advogado gosta muito de falar isso, cada caso é um caso, enfim, mas na parte de planejamento patrimonial é isso ainda mais latente. Por quê? Cada pessoa tem seus desejos próprios, cada pessoa, e às vezes num casal o homem e a mulher podem ter preferências distintas, desejos distintos, e quer atender os seus desejos de uma forma particular. E esse é o momento para a gente poder planejar. Então, cada caso vai ser um caso. Não tem uma receita de bolo. Na nossa prática aqui de anos e anos de experiência trabalhando com isso, Bruno e Danilo, eu posso dizer com certeza, não existe a mesma estrutura para dois ou mais clientes. Cada cliente tem a sua própria estrutura, seu próprio planejamento. Claro, tem pontos em comum, tem similaridades, sem dúvida. Agora, não existe 2 clientes exatamente com a mesma estrutura. Não. E especialmente, eu acho que quando a gente pensa, e de novo eu quero trazer para... Agora eu vou sair um pouco, o Fred falou da parte internacional, eu quero trazer aqui para a parte nacional o cara que é um empreendedor, né, que construiu seus negócios, às vezes não precisa nem ser grande, mas que aquele negócio é importante para ele, ele tem aquela sensibilidade de, gostaria que meu negócio continuasse sendo bem tocado, bem administrado e que ele durasse. Quanto antes ele se planejar, isso a gente experiencia isso todos os dias. É muito... E aí eu não tenho percentuais na cabeça, mas vocês talvez até tenham isso. Quando você olha para o índice de empresas que não sobrevivem à segunda e à terceira geração, ele é enorme. E isso está muito ligado a quão ruim foi a passagem de bastão, especialmente quando a passagem de bastão ela é interrompida por um evento de falecimento da primeira geração. Então, quando a primeira geração já se planeja para passar o bastão para a segunda, fazendo uma estrutura em que ele consiga já colocar as vontades de como aquela empresa vai ser utilizada, como aqueles negócios vão ser geridos depois que ele falecer, a chance daquela empresa na segunda geração fracassar diminui muito, as chances diminuem muito. E é interessante, porque a gente está falando de negócio, aqui eu estou pensando em negócios mais práticos, né? A padaria, um comércio, mas imagina que eu esteja falando de um negócio que tem muita propriedade intelectual por trás.
eu tenho ali um software que eu desenvolvi, né? Isso é cada dia mais comum, ou eu sou um cara mais ligado a artes, eu tenho ali uma obra que vai ser utilizada. Aí a coisa piora muito, porque a tua segunda geração pode ter uma percepção muito diferente da sua sobre o que fazer com aquilo que você construiu em vida e acabar com o que você construiu com um indevido uso. Então, eu diria que para essa classe média brasileira que é uma classe média empreendedora, o sucesso do teu negócio no tempo está muito relacionado a se você como você vai deixar aquilo para os teus filhos. Porque o negócio pode... a gente vê isso muito e muito do negócio morrer, ou ele ser vendido, né, por muito menos do que poderia, ou morrer. Eu acho que na maioria das vezes ele realmente morre nessa passagem de bastão mal feita, e às vezes mal feita porque interrompida no meio do caminho por um evento indesejado. Queria que você fizesse, Fred, as suas considerações finais. Qual é a mensagem que você quer deixar? Não, Bruno, eu acho que as considerações finais é só um reforço de tudo aquilo que a gente já conversou hoje. A importância das pessoas tomarem consciência da importância de pensar sobre o seu futuro, quer seja ele em vida ou em morte, né? Se você parar para pensar, opa, o que eu quero que aconteça comigo depois que eu não esteja mais aqui, esse já é o primeiro passo para a pessoa tomar consciência de que precisa procurar um profissional da área para melhor organizar o seu patrimônio, os seus desejos e deixar a sua família e seus entes queridos bem amparados para quando você não estiver mais aqui. Pegando esse exemplo do Giacomo, né, que é das empresas que não têm sucesso quando passa de uma geração para outra, é muito melhor eu poder falar em vida ou fazer com que os meus filhos saibam o que eu quero de uma forma clara e objetiva, do que eles terem que depender de algum espírito ou de alguma entidade para dizer para eles verdade ou não aquilo que eu queria que eles ouvissem, né? Então, planejar, parar, pensar, tirar alguns estigmas de que é caro, de que é difícil, de que não é para mim, isso eu acho que é uma coisa que já mudou bastante, especialmente de alguns anos para cá, e que as pessoas tenham essa percepção de quão importante, o quão vantajoso e melhor para elas é fazer esse planejamento do que deixar as coisas ao léu e simplesmente a ordem legal dizer para quem vai o quê. Você, Giacomo. Não, eu acho que o Fred trouxe tudo. Eu acho que a palavra é se planejar mesmo. Acho que a gente não tem... interessante, às vezes a gente liga muito planejamento a algo muito complexo. A gente liga a palavra planejamento a algo está dando errado, então eu preciso me planejar para melhorar. Não. Planejamento pode estar tudo bem e você se planeja para que continue tudo bem. Então, eu acho que a grande mensagem que o Fred colocou, e eu acho que você tentou estimular a gente a falar muito disso, Bruno, não é caro ou barato. Você tem que buscar o que é melhor para você e os custos vão se adaptar ao que você está pretendendo. Dá para fazer com pouco e dá para também fazer com muito, depende do que você quer e o que você quer você precisa parar para pensar e olhar para frente com bom auxílio. Acho que essa é a mensagem. Você, Danilo, considerações finais? Aprendi um monte, né? Eu acho que fica muito claro, o planejamento vai sair mais barato e você está realmente impactando as pessoas que você mais gosta, né? Então não tem aquela... não tem por que não fazer. Mesmo que seja sozinho, sentar com a sua esposa, com o seu marido ali e fazer num documento no seu computador exatamente o que vocês querem juntos e, obviamente, dependendo do patrimônio, aí começa a pensar, poxa, então já que nós demos esse primeiro passo, vamos fazer o restante e profissionalizar essa atividade. Ficou muito claro. Maravilha. Fred e Giacomo, muitíssimo obrigado pela visita de vocês. Foi um prazer, eu tenho certeza que foi super esclarecedor. E quem quiser encontrar vocês, como é que as pessoas conseguem acompanhar o eventual mídia social e outras ferramentas? Você pode nos encontrar nas redes sociais, né, Bruno? Tanto eu, Fred, quanto o Giacomo, mas também procurar pelo nosso escritório. Nós somos sócios do mesmo escritório, que é o Souto Correia. E certamente nas redes sociais do escritório você consegue ter notícias e novidades sobre esse assunto, tanto envolvendo o Giacomo quanto a mim. Maravilha. Bom, para você que acompanhou até aqui, não esqueça de curtir e seguir o nosso canal no Wall Street Cast. Quem quiser acompanhar também o meu trabalho através do Instagram e das outras mídias, Bruno Corano. E a gente vai encerrando por aqui, direto de Nova York, e até a próxima semana. Obrigado. Thank you.